Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre um dos vários tópicos que temos dentro das tendências comportamentais do ser humano, e se você quiser que eu traga mais tópicos como esse aqui, o Fuja da Manada, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e assim vou preparar o roteiro desse vídeo. Mas antes, você tem que entender que esse comportamento, essa tendência comportamental que temos, elas são inconscientes e elas se originam desde o nosso processo de evolução. E para a gente começar bem esse vídeo, não deixe de sair desse vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E como vocês já leram no título desse vídeo, a tendência comportamental que eu vou trazer aqui se chama movimento de manada. O movimento de manada, você tem que entender que é uma forma do ser humano facilitar decisões, simplesmente fazendo a mesma coisa que o grupo que estamos inseridos faz. A pessoa, ela simplifica a decisão dela seguindo os outros. Bom, e já falando um pouco do movimento de manada, você tem que entender que existem 4 elementos que o sustentam e formam esse tal comportamento do ser humano. O primeiro deles é agir em conformidade com um grupo. O segundo deles é chamado de prova social. O terceiro é que errar em grupo é mais confortável. E o quarto deles é o medo de ficar de fora. Então vamos lá. Para entender melhor o primeiro elemento que sustenta o comportamento de manada e sabendo que nele existe a necessidade de andar em conformidade com o grupo, por exemplo, a moda é um pouco disso. Se existe uma pessoa que está em determinado ambiente em que todo mundo está vestindo um estilo de roupa e ela está com outro vestido ou outro estilo de roupa, na maioria das vezes essa tal pessoa vai estar se sentindo desconfortável naquele ambiente, justamente por ela ser a única diferente de todo mundo. E para você ver e entender melhor um pouco disso na prática, eu vou passar um vídeo aqui, onde a gente vai poder ver aqui uma situação de incêndio e como o comportamento daquele indivíduo que está no vídeo é quando ele está sozinho e totalmente diferente quando ele está em um grupo. Um grupo que naquele vídeo foi instruído a agir dessa maneira. Ela não sabe, mas haverá um incêndio na cozinha que fica atrás dessa porta. Criaremos a ilusão de um incêndio com a ajuda de uma máquina de fumaça e efeitos sonoros. Mary faz a coisa certa e sai correndo, deixando para trás a bolsa e o casaco. Mas Mary estava sozinha. Dessa vez, contratamos 7 atores para tomarem parte na experiência. Eles foram instruídos a não fazerem nada quando virem a fumaça. A segunda participante, também uma universitária, é Lauren Hefner. O que ela fará? Por enquanto, nada. Então, despertamos sua atenção. Quanto tempo ela levará para ir embora? Após ter visto a fumaça, Lauren permaneceu na sala por 20 minutos. Embora preocupada, não arredou os pés de lá. Os bombeiros disseram que se o incêndio fosse verdadeiro, ainda que o fogo não chegasse à sala, Lauren teria morrido asfixiada. Então pedimos que ela se retirasse. Como a gente pode perceber no vídeo, no primeiro caso, a pessoa que está sozinha, quando toca o alarme de incêndio, ela rapidamente sai da sala e, fazendo a coisa certa, sabe? Tá tendo um incêndio, ela vai lá, corre pra fora. E no segundo caso, quando a mesma pessoa ela está dentro de um grupo que, lembrando, é instruído a agir daquela maneira e não fazer nada quando o alarme tocar, ela não sai da sala e fica plantada esperando a reação dos outros, correndo assim um altíssimo risco por estar naquele lugar de perigo. E isso é, na prática, o movimento de manada. E o segundo elemento que eu comentei no começo do vídeo, que é chamado de prova social, ele basicamente nos diz que nós inferimos racionalidade no comportamento das outras pessoas. E essa tendência se torna cada vez mais forte quando determinado grupo se torna mais numeroso. E o primeiro estudo que nos demonstrou isso foi em 1960, na Universidade de Chicago. O autor desse estudo colocou uma pessoa parada na esquina de Chicago, em qualquer esquina, olhando para o céu. E aí, o que eles perceberam é que quando você coloca uma só pessoa olhando para o céu, por durante 40 minutos, só 3% das pessoas que passaram pelaquela esquina
pararam para olhar o céu também. E aí eles foram aumentando o número de observadores, aumentando o número do grupo que olhava para o céu. E aí eles foram descobrindo, né, que quando eles colocavam 5 pessoas olhando para o céu, já 25% das pessoas que passavam por aquela esquina paravam para olhar também. Que quando colocavam 15 pessoas paradas olhando para o céu, 50% das pessoas que passavam por aquela esquina paravam para olhar. E que quando já colocavam 20 pessoas paradas olhando para o céu, 80% das pessoas paravam para olhar. E a conclusão disso tudo é que as pessoas param para olhar porque inferem racionalidade em tal ato de tal indivíduo, e que se todos fazem algo é porque há uma boa razão para ser feito. Bom, e o terceiro elemento que eu trago aqui para vocês, na qual sustenta e forma o movimento de manada, é de que errar em grupo, ou errar na companhia de outros, ou saber que os outros também estão errando ou erraram, é mais confortável. Se as coisas dão errado e eu tô sozinho, eu sinto muita culpa. Agora, se as coisas dão errado, mas eu estou acompanhado de um determinado grupo, o grupo me dá um acolhimento. E quando eu digo eu, não sou eu, é a maioria das pessoas, tá? Bom, e o quarto e último elemento que compõe o movimento de manada é o medo de ficar de fora. No mundo financeiro, o que as pessoas mais têm medo é de ver tal pessoa ou tal instituição ganhando dinheiro e ela ficando de fora das grandes oportunidades que o mercado oferece. Bom, beleza. E agora, com essas informações que eu te passei aqui, o que você tem que prestar atenção é se na maioria das vezes você não está tomando tal atitude. E quando eu falo nessa tal atitude, eu estou falando aqui em uma atitude de se investir em alguma empresa ou algum outro tipo de investimento. Prestar atenção se você não está tomando essa tal atitude a partir de um movimento de manada. Exemplo. A maioria das pessoas que investem, compram ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro ativo financeiro quando tá todo mundo falando em comprar, quando a economia tá boa, quando tá tudo dando certo. Só que assim, quem comprou nessa época, na alta, já comprou muitas vezes com um preço refletido nessa alta e não com um deságio. E aí, quando muitas das vezes o preço cai, e cai sim porque o mercado ele é cíclico, tem horas que ele está em alta, tem horas que ele está em baixa. A maioria das pessoas que comprou na alta, sem saber em que investiu, se o preço de que ela comprou estava mais barato do que o valor que ela estava recebendo, essa pessoa sai na baixa, perdendo assim boa parte do que ela investiu. E quando a maioria das pessoas não estavam querendo comprar, quando as coisas se normalizassem e todo mundo voltar a falar em comprar porque a economia vai começar a ficar bem de novo e entre outras coisas que façam com que o preço da ação suba, aquela pessoa que comprou antes vai ter a maior rentabilidade possível com esse investimento. Bom, agora que você já sabe sobre o movimento da manada, sobre os 4 elementos que compõem esse movimento, e você vai fazer de tudo possível para entender quando as suas decisões estão sendo baseadas ou influenciadas por esse movimento, não deixe de sair sem curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Esse é o mais importante para que você não perca os próximos vídeos. Valeu!